Deu. Alguém dá que essa aqui vai ser show. Essa... Ai, digo. Brinde você bebe. Estamos no Entre Elas. O que foi? Nada. Tá, segue. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo ou não estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Então tá. Então tá bem. Estamos no Entre Elas e hoje à noite com a Paula Veiga, a Luciana Migi Lopes. Mig, olha aí, ó. Tá conseguindo. Mig Lopes e com a nossa convidada especial, Raquel Hurtado Padilha. Padilha Hurtado. Gente, hoje a confusão tá muito grande. Desculpa o atraso, mas é que realmente final de ano já, né? Dá pra se dizer que é final de ano. Já é. É todo mundo correndo, cada um tem a sua profissão. A gente corre de um lado, corre do outro, é família, é filho, é marido, é tudo, né? Então, a gente tem o nosso saldo positivo. Bom, o nosso assunto hoje vai ser muito importante, vai ser muito interessante com a Raquel. Te aprecio muito, Raquel. Obrigada, como profissional. Nós estamos conversando agora, a Raquel é bailarina, é pianista, é tudo. É corredora. É super mulher, sabe? Então vai ser muito legal. Nós optamos por um assunto que vamos falar sobre os nossos problemas. Meu Deus, todo mundo cheio de problemas. Essa sim, tô cheia de problemas. Então vamos falar assim, ó, sobre problemas que a gente tem no dia a dia, problemas que a gente está levando com o passar do tempo, né? Que isso aí deve ser muito comum, né, Raquel? Sim. Enfim, vocês viram que nós estamos todas aqui, né? Menos a nossa convidada, que é a convidada especial. Que a convidada não conseguiu decidir se vinha ou de Brasil ou do Uruguai, então eu vinha Neutra, pra não dar problema. Então, gente, estamos aqui, a Paula. Do meu país de origem. A país de origem, viu? Nós vamos dar um corridão nela aqui do Brasil. A representante E do nós aqui, brasileiras. Claro, né? brasileiríssimas. Mas antes de mais nada, queremos dizer que nós vamos estar sorteando os doces da Fran Trufas, que são imperdíveis. A tortinha da Zucker House, que mandou aqui. E também 2 ingressos do grupo Cine, gente. Fique bem atento. E 2 vinhos do Yuri Free Shop. Hoje o Yuri não mandou espumante. Não mandou os vinhos. Tomando os vinhos. E vamos estar tomando um espumante deles, né? Que é um espumante francês. Brut. E vamos ver se é bom, depois a gente diz pra vocês. Ele é ótimo, gente, já bebeu. Eu não me lembro, eu tenho um pouco dele. Bom, e antes de mais nada, vamos estar falando sobre os nossos patrocinadores. Então, já aproveitando o gancho, boa noite. Já aproveitando o gancho do Yuri Free Shop, na Agraciada 514, meia quadra antes da praça ali. De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 2 às 18. Sábado, das 7 horas da manhã até às 18, sem fechar ao meio-dia. Tem variedades de bebidas, de perfumes, de muita coisa linda para decoração da casa também tem ali. Já está todo enfeitado para Natal. Bom, é? tudo enfeitado. Hoje agora eu vinha da minha casa. Começo sim, mas em casa a gente explica. Eu quero um pouquinho. Mas é bom a gente curtir. E começa em outubro. Eu acho 2 meses antes. Aí tô vendo já que tem casas já com decoração de Natal. Desculpa te interromper. Querido, não, à vontade. O programa é seu, Santa. A Fran Trufas e Doces, que nos manda sempre os docinhos maravilhosos pra gente sortear e pra gente degustar também. Pensei que a Fran ia nos mandar alguma coisa com o Brasil hoje, né? Mas disse que ela vai trazer agora de Natal. Fran, fica a dica pra próxima semana. Vai dar tempo, Como quem não quer nada, já fica a dica, Fran. As coisas amarelas, verdes. Isso. A Super azul também, né? arroba Frantrufas _ doces, Instagram dela. E se antene pro final de ano, né? Porque acredito que as agendas já estão tudo lotadas, né? É verdade. Essas doceiras Tudo e cheio, tuteiras já estão a milhão. A Super Tutti Fuentes, arroba Fuentes Tutti pelo Instagram, pelas redes. Maquiou as nossas amigas hoje lindamente. Todas cheias de brilhos, cores da Copa. A Tutti é maquiadora e fotógrafa. Faz fotos lindíssimas. Faz um trabalho lindo. Faz, ó. A Raquel também, né? Eu gosto bastante. Eu gosto que ela cria muito, né? Agora eu tava conversando com ela, mas eu adoro criar, né? Eu digo, então pode criar alguma coisa no meu rosto. Não, ela disse assim, faz uma pose de não sei o que. Uma sessão de fotos
curtir a risada engraçado. garantida, né? Como a gente se diverte. Eu já Eu marquei fiz uma umas sessão de coisinhas. fotos com ela pra que loja que foi? Pra Júlia Aragonês foi. Eu me lembro que o Tomás era bem pequenininho, não faz muito tempo. E tava recém saindo, assim, Tomás recém-nascido, então foi muito legal, porque ela fez uma super produção. É. Fiquei com aquelas fotos lindas, assim, Lindas. tava E levantada. a gente né? a gente fica assim. Por isso que a nossa moral terça-feira vai lá no céu. A gente olha as fotos, nossa, A gente eu. fez a foto e eu tô me amando. Ah, não, é muito legal. É muito bom. A Blessed Semijoias da Sabrina. Hoje eu não estou de Blessed, Eu mas essas também não. meninas estão. Não, porque ela, As- ela tá com uns probleminha, mas agora... Hoje Ó, tá tudo sob controle. procurando na Aí, ó. Raquel vai passar o endereço. Sabrina, Não, está cheia de problemas. Quem não Quem tem, não né? tem, Quem não gente. tem. A Sabrina tem o showroom na casa dela, né? Mas também leva na casa da gente, a gente liga pra ela, diz o que quer, mais ou menos, ela leva as coisinhas pra nos mostrar, aceita Pix, cartão, essa No Paula. Mercado Pago, da parte uruguaia também. E ela agora tá com uma coleção de festa linda. Tá É. preparando da nossa festinha. Ah, que bem. Linda, linda, linda. Então, tá. Realmente linda, só que ela tá com... Ela tá com Tá. umas coisinhas. E o resto pro próximo bloco, né? Raquel, seja bem-vinda Obrigada novamente. pelo convite. Faz tempo que a gente queria te convidar, sabe? Sério, fazia tempo que a gente falava e eu conversava com a Carminha. Olha, Raquel, mas claro, Raquel tem que vir no nosso programa. Mas assim, ó, a gente começou com... O que acontece? O programa vai indo sozinho, entende? Quando Sim. tu vê, vai engajando, É. né, gurias? De um Sim. convite pro outro. E quando a gente vê, tá faltando dias. Coisa boa. Agora esse mês tá faltando, tem pessoas e tá faltando. Não, e às vezes a gente tem algumas pautas específicas, como outubro, por exemplo, que a gente fez todo dedicado a outro bloco. Então a gente Isso acaba aí atrapalhou um direcionando. pouco, É. entende? Porque a gente não pôde convidar outras pessoas, porque a gente tentou Que bom que pegar a só gente esse tem na grupo. cidade, gente, É. bastante pra conversar Tem, tantos assuntos, né? Tem. Sinceramente, estamos a 74 episódios, 74 convidados. Imagina. E Muito bom. só top. Não pensa assim, ó. Só E de todos os segmentos, né? de todo o segmento. Que E legal. assim a gente termina, né? E diz, "Ah, como foi bom, foi ótimo." E assim, um vai indo melhor que o outro, sabe? Puxando uma coisa, puxando a outra. É, assim. então a gente fica muito agradecido pelos nossos convidados, que realmente a gente convida com carinho, sabendo que vai trazer, vai agregar alguma coisa boa para nós, tá? Então hoje nós vamos assim, ó, em primeiro lugar, eu não sei se tu queres te apresentar, queres dizer quem tu és, Ah, dá pra dar uma pincelada. pincelada, assim. né, Raquel? Enfim, bom, eu sou psicóloga. Esposa do Luiz Guilherme. Esposa do Guilherme, Nossa, já posso que o Luiz Guilherme gostou dela. Ah, não! Eu tô trabalhando aqui em Santana desde o ano 2003, eu me formei no ano 2000. E depois, em seguida, voltei pra cá, fiquei uns 4 anos indo e vindo a Porto Alegre toda semana. Trabalhando aqui, trabalhando lá, porque eu ainda fazia análise na época. E tava trabalhando lá e aproveitava para estudar. Até que eu vim em definitivo pra cá, até porque o corpinho não ia aguentar ficar viajando semanalmente. Complicado. Tanto nesse investimento de tempo e de energia que a gente acaba tendo que fazer na formação profissional, que hoje, com o advento do online, a gente encurtou um pouco as distâncias, né? E melhorou a qualidade de alguns encontros que a gente não podia ter em outros tempos à distância. Mas eu estou trabalhando aqui desde então e trabalho com psicologia clínica, trabalho com psicanálise. Que mais? Sou bailarina. Antes de qualquer coisa, sou bailarina, né? A Paula lembrou do piano. O piano foi uma tentativa, assim, de me manter no mundo das artes, mas o piano não era pra Não mim. era O pra piano ti, foi né? para as minhas Mas avós. tocou muito bem. Esse dia bem sentido. Né? Mas... Você acha até que ano? Ai, eu acho que eu fiz até o 7º ano. É, tu fez Fiz um monte. Mas o tal do solfejo eu não conseguia. Ah, ninguém- Não conseguia me formar. Eu vejo, porque eu sou formada em piano. Ah, tu, olha aí, mas ó. tu te forma no Sofeu lá no Antes, quinto ano. no sexto ano. No 5º, mas eu não me Quinto, formava. Eu ia, no né? quinto. No ano que vem eu dou, ano que vem eu dou. Ah, E aí eu acabei abandonando. o Foi Sofeu é muito ruim, né? Eu acho que foi a única coisa, assim, ou das poucas coisas da vida que eu Que não abandonei, terminou. que eu não concluí. Ficaste frustrada com isso? Não. Eu não era que tu gostava. Porque não é que eu não gostasse, eu adorava. Só que eu não tinha talento, né? A gente tem que reconhecer quando a gente não tem talento É para as verdade, coisas. é verdade. Né? Uma coisa é tu tinha- gostar, outra coisa é tu ter talento, né? Então a gente tem que reconhecer aquilo que a gente serve e aquilo que a gente não serve, né? E tá, que mais? Vamos ver. Sou mãe, tenho 2 filhos.
O Tomás. O Tomás tá com 12, a Antônia tá com 8. Ele é tenista, ela é bailarina. Olha, seguindo os passos. Né? E a gente se acompanha bastante, porque o esporte é uma coisa muito bacana. Por exemplo, tênis. Tênis é um troço que eu adoro. É muito bom. Eu Mas apenas também jogo, não tem mas eu talento. sou ruim. Eu sou ruim, a gente tem que ter consciência, assim, pra que a gente serve. Que Joga de brincadeira. Eu acho que pro esporte não precisa ser tão boa, né? Pelo menos fazendo o esporte, né? Não, fazer esporte já Já é uma grande É que coisa. nem a corrida, por exemplo. Eu amo correr, faz uns 5 anos que eu comecei a correr. Eu não sou uma exímia corredora, mas a corrida me faz muito bem, Claro. me traz muitos benefícios. Então, a gente tem que poder reconhecer para que a gente serve e para que a gente Claro. não serve. Importante isso. Não, e até eu acho nessa área dos esportes e também no estudo do piano e tal, eu acho que a gente precisa abdicar de algumas coisas pra ir adiante. Às vezes, Sim. a corrida, que é a minha praia. Pra tu evoluir na corrida, são diversos fatores. Então, às vezes tu é bom, mas tu tem que abrir É mão de o que muita coisa. a pra- dança né? propõe, assim. É. Eu comecei a dançar, eu tinha uns 3, 4 anos. E eu nunca parei de dançar. Alguns períodos fiquei sem dançar quando eu estava estudando em Porto Alegre, alguns momentos, assim. Mas a dança, ela exige, assim, que a gente se mantenha, que a gente ensaia, que a gente faça aula, que a gente se dedique. Eu acho que é qualquer tipo de atividade. Na né? dança eu insisto porque eu acho que ainda dou um caldo, assim. Tu faz dança clássica? Que... Eu fiz muito balé a vida inteira, mas eu danço jazz. Olha aí, ó. Danço jazz. Que Adoro. Muito bom. Que legal. E eu acho que a gente vem também num reconhecimento de mundo, onde eu me lembro quando eu voltei para Santana que as pessoas me diziam, tu ainda dança, como é que tu faz para dançar, né? Tinha uma coisa meio até de preconceito. E hoje a gente tem esse grupo que a Nereida tem na Autoridade Ativa e uma mulherada dançando e um monte de meninas bailarinas voltando a dançar aqui em Porto Alegre. Acho que agora a dança começou a abrir espaço para todos os corpos poderem seguir dançando, que eu acho muito valioso. Aquela que como era o nome dela? Que também dançava com a Gabriela Viedo. A Gabriela Viedo. Aqui a Carla, A Carla voltou a dançar, sim. Ela disse também que ela amava e que ela Isso. voltou. E eu nunca parei de dançar, eu tive alguns intervalos, mas eu vou me adaptando, né? Porque Sim. minhas coleguinhas são jovens, eu já não sou tão Até porque a jovem. vida vai mudando, a profissão, a eternidade, então não A dá pra profissão te seguir na ocupa mesma... muito tempo, Ocupa né? bastante tempo. Claro, Mas mas às é muito vezes estudiosa. Que eu A sei. grande vantagem desse Então- autônomo é que a gente vai mexendo. Vai mexer, isso aí. Isso que é bom, Isso né? que é bom, Esse né? autônomo. Pra Vai adaptar. aqui, vai conseguindo Mas encaixar, a né? dança é um lugar muito especial, não posso deixar. Hoje, falando em autônoma, eu estava deitada, né? Levei a minha filha, estava louca de dor, deitei assim e comecei a trabalhar no celular e mandava mensagem, mandava não sei o que, mandava. Eu digo, se eu tivesse que cumprir o horário, o que eu faria? Eu estava louca, já estava louca de estar deitada, que eu detesto. Sim. Imagina ter que cumprir uma coisa que tu não vai poder. Nós só vamos dizer que não é pra gente bater na mesa. Que está dando um Tá erro. reverberando. A gente não pode Então a falar com gente as faz mãos assim, hoje. ó. né? Falamos assim. Ou então tu faz assim, ó. Sejamos mais delicadas hoje. Ou então... A gente tem a parte boa e a parte difícil, né? Mas a grande vantagem é que a gente consegue ter essa mobilidade. né? É bom. Vamos lá. Mobilidade sempre é bom. Vamos falar sobre os nossos problemas. Vamos falar sobre os nossos problemas. Vocês têm? Não, eu passo, tô livre. A procura no teu consultório. Alguém já chegou e te disse, eu vim porque eu tenho um tal problema ou não? As pessoas chegam ao consultório porque elas têm um sofrimento. Né? Aquele dia a gente conversou como é que a gente pauta esse assunto, né? As pessoas buscam ajuda porque elas têm algum sofrimento, alguma ordem de sofrimento. Né? Não necessariamente a gente tem que ter um baita problemão, que muitas vezes as pessoas esperam ter um motivo maior para buscar ajuda, porque elas acham que o desconforto psíquico e o sofrimento não é suficiente. Né? Mas o Lacan que sempre diz, né, para a gente ter análise, para a gente ter a busca, a gente precisa que o sujeito se reconheça em sofrimento, em algum sofrimento. Isso eu ia falar, eles chegam já sabendo, já admitindo que estão sofrendo por alguma coisa A ou pessoa não. só chega na psicoterapia porque a coisa tá ruim. Não existe, aliás, existe porque eu conheço muito. Tem pacientes que vão regularmente e não é que ela esteja sempre com problema, é que ela... Tem É mais várias coisas. preventiva, talvez. Tem várias coisas, assim. A gente, via de regra, busca ajuda quando há um sofrimento. Dependendo do perfil do sujeito, a psicoterapia ela pode se estender por muitos anos, né? Principalmente quem faz o processo de análise, de psicanálise, são longos anos, porque aí a gente não está ocupado das problemáticas em si.
A gente não está só naquilo que está atrapalhando, né? A gente começa a trabalhar toda a nossa estruturação psíquica. Esse reconhecimento. A gente vê pessoas de muito sucesso profissional, por exemplo, mas que são sujeitos que têm um sofrimento psíquico enorme. Então, assim, o quanto que ter sucesso na vida não significa ter essa paz toda dentro, né? E essa lucidez acerca de si mesmo. Então, né, a Lu faz a brincadeira, tem problemas? Os problemas estão aí, todos circulando o tempo todo. Agora, o que a gente faz deles é serviço nosso. Né? Ah, mas a vida, o mundo externo, a pandemia, a guerra da Ucrânia, enfim. Sim, se tu vai pegar tudo São isso, aspectos problema... da realidade que sim trazem complicações para a vida da gente. Mas isso não é um problema, né? Mas o que a gente faz com Pra isso claro. é que é serviço nosso. Então, a gente não precisa de uma coisa tão macro assim. Pequenas coisas do dia a dia, as tragédias familiares, as perdas, situações que acontecem. E isso a gente não tem como mudar. Agora, o que a gente faz com isso é que depende de como é que isso vai se encaixar na gente. Eu leio muito, né? Aí eu tava lendo um livro do Dale Carnegie e ele disse assim, o que a gente tem por problema e o que a gente tem por preocupação, né? Que as preocupações... Eu sempre agora, quando tenho alguma coisa, eu penso, bom, isso aí eu tô me antecipando ao problema ou será que realmente é um problema? Porque Ele nem existe ainda. Ele nem existe, eu já tô sofrendo pelo problema. Então, não, vamos pensar, tipo, as guerras, essas coisas que eu não tenho o que... Tá, mas E a como gente tem que ver para que serve o sofrimento também. Claro, né? não. Como pra Sim, que mas serve aí que tudo tá, isso? por isso. Para que serve o sofrimento? Vamos ver. Eu fico angustiada com a guerra e aí eu vou lá pra televisão e fico me ocupando de tudo que é relacionado à guerra. Aí, assim, a tua angústia vai mudar o curso da guerra? Não. Tá, mas por que eu tô me ocupando disso? Porque algum problema tu tem. Né? Então, assim, ou eu tô querendo me ocupar disso para não me ocupar do Ah, resto, ou eu tô querendo me É desviar. uma válvula de escape. Assim, pra que serve aquilo? Né? Então, a partir do momento em que ela tem essa angústia com a guerra, automaticamente pode haver um problema atrás dela. Possivelmente qualquer outra problemática Sim. que eu não quero me ocupar. Claro, pode haver. Gente, quem nunca? Vou pegar um exemplo assim. Ai, eu preciso no banco resolver um problema lá no banco, eu tenho que ser, é um problema que me incomoda, tá perdendo sono do estado do banco. Aí eu vou, tô na porta do banco, me encontro com um amigo. Aí eu fico de conversa com o meu amigo na porta do banco, o banco fecha. Claro. Ai, não consegui ir no banco. Não consegui, não, tu fugiu de ir no banco. Tu tava na frente do banco, aconteceu Se alguma era coisa uma no caminho. prioridade, Mas muitas vezes as coisas são prioridade. O que é prioridade claro, na gente? aí tu Exato. foge de Né? enfrentar Então, a situação. Eu tô dando um exemplo bem Sim, tolo, sim, bem pra básico. ilustrar, porque a gente faz isso o tempo todo. E não se dá conta. Eu me dormi, não estudei, eu comecei a preparar o material da apresentação de amanhã, mas aí não deu tempo de eu terminar. Me deu uma vontade súbita de arrumar o guarda-roupa Claro, aí tá. Aí eu resolvi Né? arrumei o guarda-roupa, deixei ele assim. E ó. não fiz tudo que eu tinha que E fazer. já fazer, eu não Maravilhoso. fiz. Mas aquele texto que eu tava lendo e que tava me mobilizando de alguma maneira, ficou para depois. Então, assim, essas coisinhas que eu vou dizendo são as pequenas coisas do dia a dia que a gente vai botando para debaixo do tapete e que num processo de psicanálise a gente vai ter que se ver com isso de algum jeito. Vai ter que enxergar. Né? Vai ter que se olhar, vai ter que se perceber, vai ter que se apropriar. Né? Talvez eu não consiga me transformar numa pessoa ultra proativa, talvez eu continue ainda um pouco procrastinadora, mas se eu entender que dinâmica é essa, o que me acontece, eu começo a ficar um pouco mais dona da minha história. Né? Então, eu me lembro que tinha um professor que dava um exemplo clássico, né? Do boicote. Então eu me arrumava pra festa, assim, linda, que nem vocês estão, maquiadíssima. E aí, antes de sair de casa, eu separava os cílios com um alfinete. E aí eu me machucava e não podia ir na festa. Claro, pra não ir. Mas eu tava pronta, eu queria muito ir na tua festa. Mas queria tanto assim, Mas me será? aconteceu e eu não podia. Então, assim, o que é isso que está acontecendo? O que significa? Para que serve isso? Sim. Né? Então, a gente não pode deixar de falar que tem uma inconsciente, que está por trás de tudo que a gente funciona, da forma com que a gente se relaciona, e que se a gente não prestar atenção nesses sinais que ele vai nos dando, a
a gente vai se meter num monte de encrenca. E aí sim vai se encher de problema. Aí sim, aí de fato. Mas tem. aí, pra que tu enxergue tudo isso só com um profissional. Vamos. Porque eu no todo dia não vou enxergar. Ah, mas a gente vai aprendendo também, né, Nádia? A gente vai... A ser boicotar assim mesmo. A gente enxerga, eu acho que você quer boicota. dizer que eu te Claro que tu dá boicoto conta e que me tu dou boicota. conta que tô me Sim. boicotando. E eu me boicoto e começo a me dar conta que tô me acho que boicotando. E vai igual. Primeiro eu não, Exato. primeiro eu nego, depois eu me aproprio, aí eu me deprimo porque eu tô me boicotando. Mas ir lá, pensar a respeito, não pensar, falar a respeito, me escutar falando, porque assim, quando o paciente vai até o consultório, o sujeito vai até o consultório, ele vai para que eu o escute e vai para que ele próprio possa se escutar. Porque mas eu penso a respeito das minhas dificuldades. Pensar só não funciona. A gente tem que trazer isso. A gente tem que dar um contorno nessa essa palavra implicada que faça uma borda, que dê consistência àquilo que a gente pensa, o que a gente sente, né? E isso leva tempo. Então assim, quando a gente, mas quantas consultas eu vou precisar? Gente, não me faça essa pergunta. Vamos perder de vista. Tu sabe que eu vou te fazer vou te colocar uma coisa que eu sempre pensei nisso e fico até com vergonha de pensar nisso. Que eu acho que muita gente não procura, de repente, uma ajuda com medo de descobrir Lógico seu que a gente real a morre. situação Gente, e ter que enfrentar A muita gente coisa. morre de medo de ver onde é que estão as coisas e de ter que se implicar E nas tem que- relações. tem que resolver a situação. Porque vai dar trabalho, gente. Vai dar um baita trabalho. Tudo vai dar um baita trabalho. E outra que eu vejo também, Vai, assim, Não, outra mas que eu é. vejo assim, porque aí tu vai ter que tomar uma atitude que às Vai. vezes tu não quer tomar essa atitude. Outro dia eu escutava uma situação que era a seguinte. A queixa, né, é uma mulher madura, 40 anos, enfim. Não, E ela então, é bem mas jovem. 40 É anos bem uma jovem, criança. né? É jovem, mas eu acho que a tão gente... madura. Mas aos 40 a gente tem que ter Tá, maturidade de maturidade gerenciar a vida, né? psicológica, Vamos lá, vamos se assumir nesse lugar. E aí a queixa era, não consigo organizar minha casa. Minha casa tá um caos. Eu não arrumo o armário, Me chama. mais deprimida, assim. Não consigo. E aí a gente foi trabalhando e, na verdade, ela tinha uma outra questão na relação dela que ela precisava tomar uma atitude. Só que tomar uma atitude de deixar a casa em ordem liberava o espaço Pra ela. psíquico para ela ter que fazer aquele enfrentamento. Então eu deixo a minha casa bagunçada, fico reclamando disso e não assim, vou tu lá. não vai focar naquele... Não vou lá porque eu tenho que fazer. Auto-boicote. Um baita de um boicote. Aí, primeiro passo, putz, me dei conta disso. Ainda não consigo tomar essa atitude, porque essa atitude demanda também Coragem, uma fortaleza, a gente tem que Não, aguentar o preparar, repuxo, né? aguentar o repuxo, porque se tu te impõe, o outro Sabe que salta, vai ter né? Exato, claro. Mas a gente tem que ter esse fortalecimento. Então, assim, eu tô dando esse exemplo porque são coisas muito triviais. Sim, bem básico. E é super justificável. Não tive tempo ainda de sentar para conversar com fulano, porque, ai, olha só... A gente tem uma lista enorme de coisas que a gente botou na frente para justificar Que não quer enfrentar. eu não a hora pegar o que- touro pelas pampas Claro. e me enfrentar com ele. Então, assim, o que tu falou, Nádia, é muito pertinente. Assim, as pessoas muitas vezes não conseguem chegar lá ou não suportam permanecer nesse lugar porque gera uma baita angústia, porque eu vou ter que me enfrentar. posicionar, eu vou ter que me eu me- colocar eu nesse me Você lembro tem lugar. que resolver, né? Eu já estava trabalhando aqui e eu me lembro que eu tive que tomar uma atitude frente a uma situação na minha família. E quando eu fiz, eu digo, tá. Era o que eu digo, porque era realmente um boicote todo o tempo na minha Sim. vida. Aconteceu, mas aqui tal coisa, eu tive culpa, porque Aham. não sei o que, porque eu fiz aquilo, por isso ele fez isso, não sei o que. Aí eu cheguei no terapeuta, depois que eu já tinha feito tudo, eu fiz. Tá. Né? A gente faz o tempo todo. Eu fiz, né? Eu acho que foi ruim, tô fazendo meus filhos sofrer, tô fazendo não sei o que, tô fazendo não sei quanto, tô fazendo não sei... Aí ela pegou e me olhou e disse, tu acha mesmo que tu fez? E eu digo, eu acho que não. Ouvindo tudo, eu acho que não. Tu vai ter que ter coragem pra assumir o que tu fez. Exatamente. Sabe que tem uma frase, eu até trouxe um livro, que eu trouxe uma passagem do livro que eu quero dar uma olhada, ler algumas coisinhas pra vocês dessa autora, que é uma psicanalista de Curitiba, Ana Sui, o nome dela. Recomendo que todo mundo siga ela no Instagram, o texto dela é muito legal.
e ela tem algumas frases chaves, assim, que eu trago muito pro dia a dia, que bancar o desejo, quando eu falo do desejo, não é só vontades, mas bancar as nossas vontades e as nossas convicções dá um baita trabalho. Não bancar é insuportável. Né? E aí a gente se vê nesse lugar de responsabilidade sobre a vida da gente. Não que a gente tenha controle, né? Mas a gente tem que ter essa responsabilidade. Como é que eu chego nisso? Tem várias formas. Eu não penso que só a análise seja esse caminho. Né? A gente pode ler muita poesia, a gente pode ler Clarice Lispector, a gente pode ler Adélia Prado, a gente pode ler Rubem Alves, tem muita coisa boa para ser lida, né? Além dos autores, a gente pode escutar boas músicas, a gente pode se conectar com a natureza, a gente pode ter bons amigos, né? E uma roda de conversa com bons amigos sempre é saudável e renovador. Tem várias formas, a gente tem insights, mas realmente quando há um sofrimento, quando há uma conduta repetitiva, e aí eu me separei deste par e eu arrumei um par igual, e aí eu arrumei outro par igual, e eu não repito... Tu diz tudo igual. Eu não repito o padrão só nos relacionamentos amorosos, mas nos de amizade, nos de trabalho. Opa, o que está acontecendo? E o que é meu nessa história? Sabe que tem o dedo podre. Só que aparece encrenca. Gente, eu até falei uma frase que... Eu conheço alguém que dizia. Enquanto a gente estava fora do ar aqui, né? Que a assombração sabe pra quem aparece. A assombração sabe pra quem aparece. Porque a gente se mete em confusão, a gente escolhe a dedo na multidão, todas as encrencas. Assombração. Assombrações. Porque quando é alguém que não se vincula com a nossa história, e se alguém deixa de fazer parte da vida da gente. Né? Quando aquilo não diz respeito, não se vincula, não faz sentido. A gente tira essas pessoas das relações. Então, as pessoas que permanecem nas nossas relações, elas têm algo de nós também. Então, quando eu me meto em confusão seguidas vezes, o que é meu nessa história? Não, e às vezes... O que é do outro? Eu percebo assim... E às vezes eu vou te dar conta. E a gente tem amigos... Isso que tu falou, que a gente procura amizade, tá? Tudo o resto também. Mas as amizades, às vezes, eu enxergo assim... Tia, não sei... Não é reclamando, mas eu digo... essa guria, não sei o que... Não sei. Aí eu olho assim e digo... Tia, mas eu acho que eu faço o mesmo. Eu faço mesmo. Não, e aí vem... Aí eu digo... Opa, se eu faço o mesmo... Vamos ver qual é. Porque realmente a gente tem que tratar de ajudar e se ajudar a gente também. Porque não adianta só ajudar o outro sem fazer o mesmo, né? E aí eu acho que vem muito... Tu usaste o termo da culpa. Eu tenho culpa por isso. Eu li alguma vez em algum lugar, não sei quem escreveu, mas me ficou. É que a gente fala muito, a culpa é minha. Não, a responsabilidade é minha. Eu sou responsável pelas coisas boas e ruins da minha vida. Porque é o que está dentro de mim. E aí eu acho que vem nisso também. A gente acaba atraindo a nossa responsabilidade da onde a gente coloca na vida. E o quanto que a gente tem que poder se dar conta do que é da gente, o que é do outro. Às vezes a gente vive uma situação, por exemplo, de estresse no trânsito, por exemplo. A pessoa é grosseira contigo, mas aquilo não tem nada teu, por exemplo. Então aquilo vai para um outro lugar. Que chato, tá? Mas não entra. Não dá bola. Não dá bola. Mas se aquilo entra num lugar que é uma lacuna tua, aquilo te magoa, te chateia, te irrita, enfim, as reações são as mais diversas. Mas aí essa lacuna que tu né? estás dizendo seria um problema que a pessoa tem. Não chamaria de problema, né, Nádia? Porque no momento pode ser um problema, no outro momento pode ser uma solução. Né? Mas sim, mas seria um momento de tu resolver. Se faz doer, é porque tem algo. Dói as costas, dói o dente, dói a cabeça, a gente não vai lá tentar resolver. Então, por que a alma, por que os sentimentos ficam relegados a vai passar? Não vai passar. E quando a gente, que eu não considero um erro, pode ser que seja, mas eu não considero, depois a gente Vamos fala. ver, já falaremos sobre isso. Não vou falar qual é o erro. Passa o Pix. Passa o Pix. Porque aqui ela vai explicar, ela não vai dar conta. Não, mas eu vou falar de um erro. Vou falar de uma situação que deixa ela falar. Hipotética. Não sou eu. Não. Uma amiga minha. Não sou o meu problema. É amiga da amiga da amiga. Tá ótimo. Vai no terceiro. Tá valendo. Isso. E aí sempre comete, mas quem olha assim, quem olha, e eu acho que não é
Tipo, como é que eu vou explicar? Que a Vai gente em faz... espanhol. a gente Julgamento? faz- não, Isso. a gente faz de boa vontade. Aham. A gente Sim. faz com um bom... Com boa índole, com Boa índole, não é pra receber nada em troca, Sim. mas a gente faz porque a gente gosta. Tá. Deu. Tá, esse é é bobalhona, mas tá, não sei o que é. Tá. Tu acredita? Pra mim não é. Pra mim, eu sou essas. Mas aí quando tu vê, passa um tempo e perdão, essa pessoa. E aí, umas várias, né? Sim. Aí agora eu sou ruim porque eu mudei. Eu sou ruim. Mas é que quando a gente dá limites, algumas pessoas se incomodam. Não, algumas não, é praticamente todas da sociedade eu sou ruim. Porque Tu não, a tua amiga. A minha amiga. isso, não. Pra minha amiga todo mundo é ruim, ela não presta. Agora ela é ruim. É porque ela não sei o quê, porque ela não sei. Mas eu acho que é um mecanismo. Mas é que a gente também tem uma de- tendência à acomodação, né? Então a fulana sempre traz material pra mais. Daqui a pouco eu nem levo mais material porque eu sei que a fulana vai levar pra mais. Até o dia que a fulana se irrita Isso, e não leva. não leva. E não vou levar mais, ter vida. Ter vida com o que é Ter teu. vida. E E aí aí saiu quando da eu zona de tenho e virar com o que é conforto. meu, eu fico incomodado. Mas isso é em tudo, né? Eu acho que sim, né? Isso é em tudo. E é normal reagir e tratar de mudar, né? Claro que sim, Porque não quando a vai gente ser se igual reconhece e Ela tem que resolver com ela, né? Não. A minha amiga. Tá? A amiga tem que resolver com ela mesma. A tua amiga tem... É responsabilidade da tua amiga A gente tem que se fazer responsável pela gente. É. Né? Aquela velha máxima lá do aviãozinho, né? Quando a moça diz, se máscaras caírem, coloca primeiro a sua máscara, pra depois eu A gente leva um choque com isso, não leva? E a gente Eu depende levo. de como a Isso gente na olha. maternidade tem uma Não, aplicação eu também ia espetacular, falar. Os meus maternidade. filhos, eu acho que eu botaria nos meus filhos primeiro. Pois é, mas, Depois eu não. mas se tu não Eu sobreviver, aprendi. não adianta. É. Exatamente. Não eu pode. eu tenho que estar bem. Isso, claro, levando para um. Eu tenho que estar Eu inteira. tenho que estar bem fisicamente, emocionalmente, para cuidar dos meus filhos. Isso eu aprendi também. Não, isso Né? eu aprendi Isso também, é mas na aquela mesma linha. aquele Na hora- ponto que tu falou, aquilo me chocava, entende? Sempre me choca. Eu primeiro botei em mim, parece que uma coisa que... Egoísta. Egoísta, É. depois Mas botar não é. mas eu não. Mas é uma questão da sobrevivência É, também, né, também. gente? Então, eu acho que reconhecer que há um sofrimento e que se eu não tô dando conta de resolver esse perrengue sozinho, eu vou Precisa. buscar um lugar, um espaço de escuta, um espaço de pensar, um espaço de olhar o mundo desde um outro lugar, possivelmente eu vá seguir repetindo, porque enquanto eu não resolver, eu vou repetir. Tem um textinho lá do Freud, curtinho, bonitinho, lá acho que é no Id e o Ego, não, é num texto mais antigo. Recordar, repetir e elaborar. Né? E a gente fica recorrentemente repetindo aquilo que a gente não elabora. Então, se eu repetir uma vez, repetir duas, estou me vendo pela terceira vez uma relação muito parecida com aquela primeira que eu faço relação com as minhas relações infantis. Peraí, eu vou passar o resto da vida correndo atrás do rabo, que nem um cachorro louco, ou eu vou me ver com as minhas dificuldades, vou encarar a vida de frente, vou usar essa maturidade desse tempo que a vida nos brinda, né? E é bom, então eu vou agir como adulto. Né? Porque as marcas do infantil, as marcas do que a gente viveu na infância vão permanecer, porque é disso que a gente é feito. É desses restos, é do que vai sobrando a gente é feito. Né? Então a gente tem que ter o talento de ir costurando isso e Pegando tirando voo os e pensamentos. tirando... e carregando também aquilo que não é tão bom, porque a Porque gente ajuda, também né? é feito disso. A gente não é feito só de memórias felizes. Sim, mas essas coisas ruins que passam, tu te dá conta, não é bom tu deletar? Ou tu acha que não? Elaborar e deletar. Eu acho que poder colocar isso num outro lugar onde a gente não precise doer quando lembrar. É tipo aquele perdoar, mas não Sei, mas aceitar. vamos supor assim, eu, Raquel, uma passagem da minha história. Eu lá eu tinha 10 anos e perdi uma tia, que era uma pessoa muito querida, numa situação muito complicada, uma tragédia lá no campo. Não tem como eu esquecer isso. E não tem como eu esquecer a dor que eu senti e a falta que ela faz até hoje. Mas eu também não preciso me rasgar chorando e deixar de viver toda vez que me lembrar disso. Mas isso é minha história, é disso que eu fui feita. E o que que eu aprendi? E o que que eu aprendi com isso? Eu aprendi que a vida é finita, que ela não é como a gente quer, que ela dói, mas passa, que a gente fala do que sente, isso ganha um outro contorno, de que a gente celebra a vida de quem se foi vivendo e não morrendo junto. O que eu aprendo com isso? E demorou muito tudo isso? Foi indo. Muita análise. Muita análise. A análise tem seu papel.
A análise na minha vida é um divisor de águas em vários aspectos. Sim. Eu comecei a faculdade com 17 anos, então eu fiz psicoterapia há muito tempo. E depois, no finalzinho, quando eu fui me encaminhando para estudar psicanálise, eu fui para análise. Porque a gente só tem um psicanalista a partir da própria análise do sujeito. Só o conteúdo teórico, só o saber teórico não sustenta um terapeuta. A gente só vai ter um terapeuta se esse sujeito tiver passado pelo seu processo de análise. Aliado a muito estudo, a supervisão e aos encontros que a gente vai fazendo com os pares da gente, né? E retornos à análise também. Mas a gente só vai ter um analista a partir da própria análise. Porque eu só consigo chegar com o meu paciente até hoje eu cheguei na minha. Olha só, né? interessante. Porque eu não tenho como me colocar, né? A gente não veste a pele do outro, né? Ainda que suponha, a gente nunca vai vestir a pele do outro. Mas se eu já estive lá naquele lugar, possivelmente a minha capacidade de escuta se amplia. Então, quando a gente fala em psicanálise, a gente tem um tripé, que é o que sustenta essa psicanálise, que sustenta esse terapeuta, que é a análise pessoal, o estudo e a supervisão. A gente precisa dessa triangulação, a gente sempre precisa do terceiro, né? Claro. Nem sempre. Precisa sim, porque na relação com a mãe, a gente se funda como sujeito social através da intervenção da função paterna, não essencialmente do pai, mas de quem exerce essa intervenção e rompe essa simbiose da gente com a nossa mãe. Ou com quem exerce essa função Como eu paterna. não entendi essa parte, como é que é? Nasceu o bebezinho, nasce o bebê, Tá. ou esse bebê vai para essa casa, enfim, porque Sim. não necessariamente a gente precisa de uma mãe, mas a gente precisa de quem exerça essa função. E o bebê lá no comecinho, vou pegar uma situação assim bem ideal. Eu ganhei meu bebezinho lá e eu tô lá simbiótica com o meu bebê. Eu tô todo o tempo com o meu bebê, eu e o bebê, amamenta, troca fralda, tem as ajudas, enfim, mas para este bebê, eu sou todo o seu mundo, porque ele não diferencia o eu do outro. Ele nem sabe que tem Ele pai, nem sabe que existe o basicamente. mundo. Existe ele. Que maravilha esse tempo. Não, nem existe pai, nem existe mãe. Sim, é Sim. uma coisa só. Eu e o mundo que Claro. me alimenta e que me cuida. Aos poucos ele começa a se diferenciar dessa mãe, mas ainda tem essa mãe toda pra mim, Sua Majestade Bebê, né? Lá pelo 6º mês é quando começa a ver essa intervenção do outro, porque enquanto... o pai do meu filho desde sempre banhou, cuidou, então ele Mas não teve. fazia maternagem. Tá no lugar do cuidado materno, não tá no lugar do cuidado paterno. Olha que interessante. Mas só depois de 6 meses. Não só depois de 6 meses, mas começa a ter intervenção do E- da e- instituição da lei. Não, e a gente da sempre fala, norma. tipo, ele dá bola. Eu falava, né? Por exemplo, começou a dar bola aos 6 porque ele dá risada, ele fala. Não, Então, mas não é. Que há uma porque- diferenciação. Então, esse sujeitinho começa a reconhecer o outro. Né? Quando tu vê uma criança se olhando no espelho, ela olha no Sim. espelho, ela olha atrás. Porque ela não sabe que aquele sujeitinho ali é ela. Ela, claro. Quando ela vê a mãe no espelho, ela se dá conta que é um equivalente. E assim a gente vai construindo as imagens. Então, quando o pai entra na relação, ou quem exerce a função paterna, pode ser a mãe exercer essa função paterna, limites, regras, o não, a separação, a falta. Né? Porque na melhor das hipóteses, o melhor que a gente pode oferecer aos filhos da gente é poder faltar, de alguma maneira, para eles. A gente tem que dar o espaço para que o vento passe entre o outro, né? Então, assim, o pai vem como esse interventor, esse terceiro, mesmo que esteja o mesmo sujeito que exerce a função materna, ele intervém e diz, o mundo não somos só nós dois, tem o resto. Né? Então, Que interessante. E isso vai no transcorrer da vida. claro que sim. Mas, claro Isso que se sim. repete o tempo todo. Que aí depois eu vou lá e eu tenho o Édipo. Claro. Que eu me apaixono pela minha mãe ou pelo meu pai e alguém vem dizer, esse pai não é teu, esse pai é meu. E aí me funda, né? E aí eu fundo o superego, porque o superego é herdeiro do Édipo. A gente vive a triangulação edípica, a gente vive essa rivalização com os pares e se funda como sujeito ético, onde a gente descobre que eu posso querer aquilo, mas aquilo não me pertence, não desse jeito. Claro. E assim a gente vai se construindo e reeditando todas essas relações ao longo da vida. Né? Então, quando eu falo desse terceiro, Sim. é o terceiro que me diz que eu não posso, que sim, que eu posso. Então, assim, eu não posso tudo que eu quero. E na melhor das hipóteses, a gente vai faltar pro outro. E a gente precisa poder faltar pros filhos, Pra ele faltar sentir. pros pares.
faltar nas relações, não para que eles sintam, mas para que algo se funde, entende, Nádia? Para que mais coisas possam aparecer, porque o outro também vai ser faltante para mim. E amar o outro é poder lidar com a falta. Mas isso é muito bom, né? Que interessante. Eu não sei se eu tô errada, mas isso você vê assim no relacionamento de um casal. Sim. Quando viaja, o outro chega cheio de saudade, cheio de... E poder não Porque- ser porque perfeito, e poder não existe ser completo, e esse poder, não afastamento. preencher, Esse afastamento. e poder não preencher todos os espaços, e poder não ser tão competente assim. Adorei deixar o vento Sabe que passar. uma coisa que me fez pensar é o seguinte, o meu filho que é adolescente, né, o Bernardo, eu vejo assim que a gente dá total apoio emocional, tudo pra ele, mas eu vejo que ele fica abafado, Sim, Eu sinto que ele fica babado. sim. entende? Eu sinto que ele se... Tanto é que na pandemia, ele chegou pro irmão mais velho e disse, ainda bem que tu veio. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Então, isso, eles passam por isso, só que eles não falam às vezes, né? E talvez ele nem se dê conta. Não, Ou ele nem se dê conta do que exatamente ele precisa, que é aquele Exatamente. espaço dele, né? Quando o outro chega, você dá conta, que alívio, me deu um Aham. alívio. O que me deu um alívio? Claro, porque tava... Eu mesmo, quando eu era casada, era tudo era na minha volta. Filho, marido, todo. Agora os tudo, filhos tudo em volta dela. Tá, não, mas foi assim, isso que tu falou, que a gente tem que ser feliz primeiro, eu aprendi só depois que meu pai faleceu. Meu pai faz 3 anos que faleceu e aí eu comecei a perceber que, tipo assim, eu separei e queria cuidar mais dos meus filhos para eles não sofrerem, né? Porque a gente sempre Mas a gente vai sofrer. Eu sei, digo pra ela, sei. Eu vou usar essa frase. chegava Na chorando, melhor né? das hipóteses, Ontem eu a disse gente pra vai ter ela. uma situação. Eu dei o meu exemplo assim, foi muito ruim o que aconteceu na perda. Sim. Mas o que eu aprendi com isso? E aí meu pai faleceu e eu quase morri, né? Porque era tudo pra mim. Realmente ele era meus filhos e ele, tanto que ele para meus filhos também. E aí... Prato cheio. Pobrezinho. Aí, Mas a gente sente muita falta das pessoas não, que se é gostam, horrível. sim. Só que aí eu comecei assim, ó, outro dia meu filho pegou e disse assim, mãe, eu não vou ir pra casa do fulano porque eu não vou te deixar sozinha. Eu disse, mas eu tô bem, por que ele não vai me deixar sozinha? Vai, eu quero Vai, eu quero ficar tudo. E ele disse, não mãe, eu não quero te deixar sozinha porque eu vou pra aí. Vai. Não, aí ele foi, pousou na casa do amigo e de manhã cedo ele ia pra campanha para o amigo e ele me disse, não mãe, vou contigo. Não, eu tô bem, vai. Ele disse, não, aí eu digo, eu vou te buscar, vou falar contigo. Eu nunca tinha levado ele no cemitério com ele, eu digo, olha aqui, ó, teu avô trabalhou toda uma vida, olha, trabalhou para pagar a doença dele, não adiantou em nada, não sei se foi feliz, sempre pensando em nós, porque sempre meu pai pensou na gente, pensou em vocês e tu tem que ser feliz enquanto tu não machucar ninguém. Se tu não tá machucando ninguém, tua mãe tá te falando que eu tô bem, e eu tava bem. Aí ele foi pra campanha. E eu digo assim, antes, se ele me dissesse, mãe, eu não vai, filho, de medo que acontecesse alguma coisa em campanha. Sim. Mas agora eu Já tá mudando. com qualquer um Costumo dos chamar isso de perrengues transgeracionais. Ai, que bonito nome. Isso eu falo, né? Perrengue. Eu falo. Mas eu queria ler essa passagemzinha aqui do livro, né? Tem algumas coisas que eu grifei, assim, que quem não suporta a solidão também às vezes não suporta o amor. E penso que estar sozinho não necessariamente é um sofrimento, mas para além disso é um grande alívio. Um belo convite ao exercício do amor. Essa experiência é tão interessante que cada um vive sozinho, junto a alguns outros ao longo da nossa passagem pelo mundo. Sabe que eu ia comentar enquanto tava reparando, enfim, processando. Tomara que meu esposo, o Glênio, não esteja assistindo agora, mas vou confessar. O Glênio faz uma viagem anual de mais ou menos 4 dias. E Ai, quando eu não tinha... vai contar isso no... Ao ar. Vou contar Deixa porque ele falar. sabe, ele Não. sabe. E Não. aí, o que acontece? Eu tive os meus 2 filhos são muito próximos de idade. E aí, quando eles eram bebês, eu disse, pai, vai ficar 4 dias fora, vai ficar tudo comigo, é pesado. Blá, blá, blá. Aí uma amiga minha um dia me comentou o seguinte, ela disse, eu adoro quando meu esposo viaja nos dias, porque eu relaxo, eu cuido de mim, eu assisto o seriado que eu quero, eu como a comida que eu... E aí eu comecei a olhar de uma outra forma para essa ausência. Então era uma coisa que dentro de mim reverberava de uma forma, eu talvez sufocasse ele com aquilo ali e a ausência dele me doía, porque eu olhava dessa forma. Quando eu mudei o meu olhar sobre isso,
Como ficou mais fácil? Aí Como eu vou ficou dar mais uma tranquilo? picadinha. E não dá pra fazer tudo isso com o marido estando em casa também, olhar o seriado que gosta. Veja bem, só uma saladinha na janta eu vou ter uma complicação, entendeu? É verdade. Então eu comecei a olhar, Sim. e aí a gente volta naquele assunto, o que tá dentro da gente. É. Porque a situação não mudou. O digamos, contexto Mudou a não mudou maneira nada. como tu fez a- Mudou a maneira como eu enxergava. Sim. Como Tá. eu me portava. Tá, e na às relação. vezes as relações não precisam terminar. Os Isso, casamentos eu não ia precisam falar. fracassar. Exatamente. Eu não preciso deixar de ser amiga daquela amiga que me incomoda com alguns comportamentos, que faz umas coisas que eu odeio, mas eu amo ela mesmo assim. Então, assim, a gente identificar isso, se reconhecer e poder sentar para tomar um cafezinho com os fantasmas é um baita negócio. Mas isso dá trabalho, isso exige investimento psíquico. O processo de análise não é um processo simples. Eu sempre conto essa história que tinha dias que eu ia para análise louca que furasse o pneu do ônibus, para que eu não chegasse. Não quero chegar. Porque era tão difícil naquele momento ir para esse lugar e que eu não ia faltar e também não ia dizer que não ia. E se eu desmarcasse em cima da hora eu ia ter que pagar a consulta porque aquele horário é meu. Ah, porque era pra Eu vou ti. botar aqui pra ela. E claro que sim, mas aquele horário é o que as pessoas às vezes não entendem, até aqui acontece, né? Ai, mas eu te avisei que não ia. Sim, mas o horário é teu, tá Sim. reservado. Tu não marcou pra outra pra marcar. Exato, e mais que tudo, mesmo quando o sujeito falta, aquilo tem um sentido. Os É porque é a mesma coisa. Os esquecimentos fazem algum sentido. Ai, me esqueci de uma consulta, eu jurei que era na quinta-feira e aí era sexta. Isso, alguma coisa tem aí que precisa ser falada. E eu me lembro que era muito difícil, tinha dias que era muito difícil ir. E eu entrava na consulta e dizia, graças a Deus tem um divã, porque eu me deito de costas, não preciso nem olhar pra cara. Porque tem coisas que são da ordem da desacomodação a ponto de que a gente não sai felizinho da terapia sempre. Se papo, daí eu saio super bem de lá, Tu sai pelo menos mexida. minimamente mobilizada. E a gente precisa poder se mobilizar porque a gente está falando em mexer águas e mexer águas profundas. E quando a gente mexe a água, o que está no fundo Quando mistura. sobe. Tá? É né? verdade. E a gente tem que ter também essa tolerância da digestão, né, de alguns processos, de alguns sentimentos. Então, a gente muitas vezes sai de um encontro terapêutico muito mobilizado, dizendo que não vai voltar nunca mais, não volta. Essa mulher só me faz chorar. Só chorar. Não tem resposta nenhuma pra me dar. E não me dá nenhuma Não me dá resposta, que é pior. Deve sair na mesma. Não, Vocês saem na mesma. Vocês não viram? Nos fala um pouquinho sobre isso, Tá. porque eu tenho Porta resposta dos que- Fundos. É. Vocês não viram? Tem um videozinho do Porta Não dos vi. Fundos. Aí o cara, o terapeuta é sequestrado. O terapeuta. E aí o cara começa, me diz, tu tem que me dizer o que eu tenho que fazer. O cara dizia, aí o terapeuta reconhece a voz, fulano! Não, porque tu nunca me diz, eu te pergunto o que eu faço e tu não me dá respostas. Porque a gente não tem respostas. Eu não tenho que dizer que tu tá certo ou que tu tá errado. Tem que Mas ver aí o que tá. que significa pra ti aquilo. Tá, mas é que tem gente que vai esperando. Vai. Eu Todo já vi mundo várias acha que pessoas não. me Acho dizendo que assim, ó. vai esperando Aí uma eu vou, resposta. falo. E ela não me diz nada. eu só só me falo. devolve a pergunta. Eu só falo. Eu Sim, só mas a falo resposta isso. tá dentro de ti, né? Mas eu é acho que a que todo resposta mundo vai pertence esperando ao uma sujeito. resposta. O que é certo pra mim, o que eu faria, né, eu enquanto terapeuta tô lá sentadinha escutando e me conectando. E não interessa o que eu faria. Sou eu. Claro, Sou eu cada e um as circunstâncias. Sim, mas e tu poderia, e tu pode ao mesmo tempo começar a analisar do que ele poderia, e que tu A poderia gente pode ajudar pensar em pra que ele- possibilidades, a gente pode fazer sugestões de, Ah, tá. de caminhos a seguir, Isso. mas a decisão sempre tem que ser do sujeito. Porque é muito fácil delegar uma decisão. Claro, é o que tá esperando o sujeito, eu acho. É. É a facilidade do Faz- sujeito. Faz isso. Ah, vai Faz dar isso certo. que é o correto, vai dar resolver a tua certo. vida. É. Mas Não tem existe. o próprio oráculo de Delfos, né? Decifra meu tipo É. A gente tem que se decifrar e a resposta tá na gente. A gente sabe a resposta. A Normalmente gente não quer enxergar. é doída, É o boicote. mas é doída. Ela É o dói, boicote. ela é difícil, ela implica em grandes responsabilidades e implica, sobretudo, em desiludir o outro. Né? É furar o narcisismo do outro, desiludir o par, o amigo, o funcionário, enfim, o colega, porque quando tu sai desse lugar idealizado onde tu é o que sempre resolve, tu é o que sempre, Sim. por exemplo, Sim. tu fura o narcisismo do outro, tu quebra o esquema do outro.
E isso causa uma desacomodação, mas isso ele tem que se ver com os botões dele também, porque a gente não tem Tá, mas isso esse já poder todo, tá, né? mas aí tu já não causa um problema numa relação nisso? Mas e se essa relação tá me causando Tipo, sofrimento, isso. por que eu tenho que permanecer no Porque sofrimento? eu tenho que aguentar isso que eu... Sim, mas de repente pra pessoa não é um sofrimento. Mas se ela tá se queixando, se ela quer uma Sim, mas solução... ela pode chegar no teu consultório se queixando de um outro problema. Bom, mas as questões vão ir aparecendo, né, Nádia? Mas às vezes a gente começa a mexer aqui E vai estar lá. e a Lá, o resolução é problema é lá. lá. Porque as coisas estão todas interligadas. Eu acho que mais importante que tudo, porque as coisas são muito particulares, é tudo muito individual. Isso. Cada um tem uma história, cada um registra a mesma história, a gente vê Isso irmãos, né? De formas Formas diferentes, e né? com registros diferentes. O mais importante é que as pessoas possam se permitir esse lugar de não ter as respostas, de se fragilizar em alguns momentos, se permitir não saber, se permitir errar, né? Porque a gente vai ter que falhar, Pra aprender. né? Eu costumo dizer, é pelas frestas que o sol entra, a gente precisa das falhas, a gente precisa dos intervalos, né? Aquilo que tu falou do vento, tem uma frase do Gibran, que eu não sei repetir a frase, mas ela fala, né? Que é preciso que haja espaço entre nós para que o vento possa soprar. Achei bárbara essa frase. Porque a gente precisa de espaço. Né? E aí eu fiz a brincadeira, e não dá para fazer tudo isso estando junto. Pode Teria ser que dar, né? Pode ser Deveria que dar. desacomode o outro. Pode ser que desacomode o outro, mas aí o outro também vai ter que se ver com isso. Isso. Sim. Ah, e aí já começa uma trinca. Eu acho bom Aí deixar começa Deixa quieto, deixa quieto. Abafa. Abafa mesmo, abafa. Mas teria que ser assim mesmo. Mas é que não é assim, olha, eu admiro muito, entende, quem faz análise, quem faz terapia, enfim, eu acho porque é uma descoberta, né? E de repente muita gente não faz até para não ter Pra essa não se descoberta. encontrar com isso, É. lógico. Com medo de botar o dedo na ferida, né? Vou te fazer uma pergunta de Fala, psicanálise. Ah, mais outro piso. Não. Não, mas agora tem umas perguntinhas que me mandaram na caixinha. Falaram que teve uma pessoa que falou uma vez, uma terapeuta, não me lembro quem foi, que o psicanálise é mais fácil fazer quanto mais jovem. E que não era, não sei se, como que, deu a entender que não valia muito a pena depois de, tipo, as maduras de 40 fazer uma. Tá. Mas eu queria na, fazer época, um... na época do Freud, as mulheres de 40 eram as mulheres de 70 hoje. Né? O tempo é muito... Eu acho que poder se encontrar com um pouco de verdades Eu e gostaria com um pouco fazer um... com um pouco de reconhecimento sempre é tempo. Eu acho que sempre é tempo de Ah, fazer tá. terapia, sempre é tempo de fazer análise. Ou a psicoterapia que o sujeito escolher, né? Porque elas vão se adaptar melhores a tipos de personalidades. Mas tem diferença do psicanálise com uma terapia normal? Tem, porque a psicanálise, ela tem a intenção de ir nessas profundezas, Nessas feridas. dessas feridas. Tem outras abordagens teóricas que promovem outros tipos de encontros. Eu acho que todo movimento que o sujeito fizer em nome de diminuir o sofrimento, de se conhecer mais e de viver melhor, é válido. Cada um vai se encontrar com as suas convicções, com o santo que bate com o santo do terapeuta, né? São encontros de pessoas, na verdade. Então, às vezes a gente tem gente que tecnicamente é brilhante, mas não há uma afinidade com aquele sujeito. E aí a psicoterapia, a psicanálise, ela não vai acontece dentro, daquele não jeito. acontece. Né? Porque, Tem que ter, né? porque esse sujeito que está sentado do lado de cá também tem um inconsciente, Claro. também tem uma história que, logicamente, para a escuta terapêutica, tem que estar limpo. Mas nem sempre a gente vai estar 100% limpo. Né? As coisas do paciente, em algum momento, podem nos tocar. E se nos tocarem, bom, a gente corre para a nossa análise para resolver. Para ver o que tem da gente na fala do outro, que é mobilizante. Não que eu estou preocupada, que a Nádia me contou uma coisa muito triste, estou muito preocupada com a Nádia. Não. Mas é porque aquele conteúdo do que a Nádia me trouxe Que me tá me tocando. desestabilizou tanto assim. Né? Porque eu estou falando de mim e não do outro. É que nem os julgamentos morais, sociais. Ai, que fulano, esse fulano. Sempre nesse julgamento tem muito mais de mim Mais do que do outro. é verdade. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter de não entrar nesse lugar onde a gente fica completamente cego da gente e cheio de olhares para os outros. Claro. Ao contrário, a gente tem que se encher de olhares para nós mesmos e talvez o do outro não faça tanta diferença assim.
Vamos para os nossos patrocinadores. Enquanto isso, tu pensa numa pergunta para fazer para o nosso sorteio. Tá, eu vou pensar. Depois eu tenho um monte de perguntinha pra responder aqui que você tem a ver pelo Não, não. Espera que eu tô nós aqui elaborando. estamos passando Eu já muito tô na calor. terapia assim, ó. Tá dando nó do céu. Não, o assunto é muito polêmico. Eu E tô assim, elaborando ainda, não sei nem ler os patrocinadores agora. Tá, então vamos falar da Plantrufas, que eu amo os docinhos da Fran. Não, lembro sim, tô Sempre brincando. é bom, né? Tô brincando. Sempre é tô só. bom. A Fran Mas é assim, excelente. Se tu não conhece, tu que tem Pronto. criança, são especiais. Deliciosos, Vai provar hoje, Eu ó. vou provar, depois eu E vou o provar. bolo maravilhoso. Divino, coisa boa. Divino. Vamos lá. É a Torre Forte do Hendrik Soares, que O faz Henrique nossa... vamos fazer um toque. Vamos. O Henrique tá passando perrengue essa semana mesmo. Tá, coitado. Estamos assim, em cima dele, porque nós vamos fazer um evento dia 6 de dezembro. Já ia aproveitar o gancho. Claro, né? E aí, o Hendrik é o nosso... A nossa arte digital é o arte Hendrik que digital, faz. então ele tá assim, vai Pobre convite, Hendrik. volta convite, muda isso e muda aquilo. Vocês ficam dando palpite o tempo Sim, todo. todo tempo. Três dando palpite. Três mulheres. Tira gente, aquilo, loira. bota aquilo, tchaca. O, Muda aquilo, muda não sei o que. o nosso Save the Date ficou maravilhoso, Hendrik. Agora o convite tá ficando espetáculo. Acho que amanhã talvez já tá é. pronto. Hendrik, Ele amanhã tá a vendo gente vocês quer até na divulgar. sopa. Não, ele você tá na perdei, sopa, coitado, eu entendi, ele não entendeu o que é dourado, ele botava tudo vermelho. Veja bem, adorado. Adorado. Brilha. Então, a Torre Forte. Muito forte. A Torre Forte, agência de mídia digital. Amigos da Sorte, que são os postos Espigão e Feluma, Lojas Augusto, supermercados Rig. Baixem o aplicativo Amigos da Sorte, é um ícone amarelinho, e registrem as notas fiscais ali. A cada R$50 em compras, um cupom. Super fácil de Augusto baixar. Móveis, tu falou? Sim, Augusto sim, Móveis. Lojas Augusto. Eu tô cheia de pontos Tu já no baixa, aplicativo. tu faz a Ai, que leitura bom. pelo, digamos, QR Code da nota fiscal. Até a Mega posse de prático. gasolina. Rapidíssimo, Sim, rapidíssimo. tu tira, muito O bom. próximo sorteio é dia 17 de dezembro pela Loteria Federal. E a nossa Madu Modas, que eu passo para a nossa representante oficial da Madu Modas, que fica na Olha, Vasco Alves tô cheia de sapatos, 912. Na sandália Vasco da Alves Madu. 912, tem indumentária tanto feminina e sapatos. Indumentária, Chegou a parece coleção aquelas coisas de nova, tá campanha, muito linda. indumentária. Roupa. Roupas lindas, feminina. maravilhosas. Muito lindas. A gente faz condicional, leva e trabalha com revendedoras. A gente faz uma seleção e ajuda as rendas extras das nossas Das amigas. das da mulheradas. mulherada. E tem homens também vendendo sapato, Olha aí, muito. ó. Olha só que legal. Tem sim, mas é muito bom. E as sandálias são um amor. Tá lindas, já comprei várias. lindas. Vem cada uma, chegou cada Preço uma. ótimo. Muito Excelente. bom, Muito bom. muito bom. Olha, eu vou dar uma dica. Eu fui a Santa Maria e queria, porque eu agora tive um problema de saúde, tive que... Descer do salto, literalmente. Não tenho nada, nenhum. Só tenho um tênis que é assim. Que comprou da Madu. Aí fui comprar, né? Tava em Santa Maria, comprei uns tamanquinhos, um amor, tudo mais, preço super bom e tal. Cheguei aqui, essa me traz montando essa sandália. Ai, tu nem gosta. Não. Aí ela olhou e disse, eu comprei isso aqui. Eu digo, qual o preço, Paula? O mesmo preço de Santa Maria. Olha aí, ó. Não, dados tamanhos. E lindos, né? Lindos, lindíssimos. Então, aí tá aí, ó. Viu? Conheçam, Pra Natal tem visitem. muita coisa 30% boa. do que vender é da grade aqui. Vai pra revendedora. Não, e pré-natal agora tem, assim, muito presente bom e bem Preço barato. bom. BBB. BBB. Bom, bonito e barato. Isso aí. Tem que aproveitar. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Pergunta. Perguntinha. Tá, então vamos puxar a brasa pro meu assado. Valendo o tá. quê? Valendo o Vamos quê? valer os doces da Fran com o da Zucker House. Os dois. Os dois Gente, doces. quem levar esses brindes, por favor, busque amanhã. Tá? Porque senão. Mas isso não aqui, adianta. senão nós Comeu comemos tudo. E aí não tem mais. Isso aqui Senão a tem que gente comer não, em seguida, é né? preciso, E os docinhos Ainda da mais Fran que tá também. calor, né? Não, pessoal? eu pensei. Vamos lá. Não Tá, deixa então Como é que é o nome do pai da psicanálise? Ai, Ui. foi Isso é fácil. uma maravilha. Ah, isso é muito fácil. Me dá o docinho que eu já vou comer. Como é o nome do pai da psicanálise? Vamos lá. Tá, então quem responder vai levar 2 brindes. 2 docinhos. Tá? Respondam aí. Posso falar um pouquinho das perguntinhas que isso eu aí, recebi? isso aí. eu tô falando. Tá. Recebi várias perguntinhas e eu vou ir respondendo elas, que eu Tá. achei super interessante. Já passa o Pix pro pessoal. Hoje o Pix tá melhor. São perguntas né? bem profissionais, bem interessantes. Por exemplo, assim, como escolher um bom terapeuta? Como é que a gente chega no terapeuta? Via de regra, a gente chega no terapeuta por indicação, porque um amigo, porque alguém conhece. Então, assim, as referências sempre ajudam bastante.
Hoje a gente tem a internet que promove, que dá palco, que dá espaço, né, para que as pessoas possam se apresentar, já que a gente, pelo código de ética, a gente não poderia fazer propaganda, assim, sou fulana, né? Como tá na moda. Mas Menos assim. É. Mas enfim, né? Nem assim, nem assim. De nenhuma forma. Também não. Mas assim, as referências sempre são bem importantes, a gente poder pedir, né, que alguém que conhece, alguém que se trata, enfim, e poder ir atrás da formação profissional desse profissional, onde é que ele estudou, se é algo interessante, que corrente teórica que ele usa, né, porque hoje a gente tem a internet que nos dá muita informação, então, mas mais que tudo é poder ir conhecer, poder se encontrar, poder se permitir, né, e se não se sentir bem aqui e no outro, porque são encontros de pessoas acima de tudo, então a gente não pode desvalorizar, né, o quanto que o encontro uma regra, é valioso. Mas é importante mesmo essa indicação, né? As indicações são sempre bem valiosas, porque nos ajudam a ter uma referência. Porque é decoração, né? A pessoa, É. eu sou uma pessoa que adoro passar o que é bom pro Adiante. trabalho. Também. Eu sou assim, olha, um dia uma amiga me disse, ai, tu passa tudo que é bom, que tem isso, que tem... Eu gosto, eu acho que é meu estilo, gosto. Eu É, ela outra perguntou. Outra Isso, pergunta né? é assim, quais são os sinais de que precisamos de ajuda? São vários. Eu acho que são vários, mas eu acho que quando há sofrimento, quando há situações extremas, quando há uma tragédia familiar, uma perda, uma situação... Perda de emprego também. Perda de emprego. Quando a gente tem uma situação de sofrimento, não tem por que não ir buscar ajuda. E aquela pessoa que vai muda, tipo, uma adolescente que vai estudar no exterior ou vai para outro... Essa pessoa, é interessante que ela siga um terapeuta para não ficar sozinho, para não... Eu acho que fazer psicoterapia é um troço muito bacana, né? E eu acho que a adolescência por si só, ela já brinda confusão suficiente no sujeito para justificar a busca de algum tipo de orientação, sim. Né? Então, quando a gente sai de casa, quando a vida da gente muda por algum motivo, quando a gente tem algum sofrimento maior, de não esperar que o sofrimento se instale, que ele vire uma rotina dentro da gente. Né? Acho que poder buscar orientação, ajuda, socorro, colo, abraço, enfim, ajuda muito. Então, poder se reconhecer precisando de ajuda, eu acho que é o passo suficiente para a gente buscar algum tipo de orientação, pelo menos. Serve só o nome? Sim, Freud. ele mesmo. Isso. Silvia Moraes. O próprio. Só tem ele. Silvia Moraes, então, manda buscar amanhã no horário das 8h30 ao meio-dia, depois às 1h30, 6h, aqui na Vasco Alves 170, tá, Silvia? Obrigada pela tua participação. Parabéns, Silvia, obrigada. Então, muito obrigada. Tem uma pergunta que é muito interessante, assim, como distinguir uma pessoa queixosa do que realmente precisa de psicoterapia? Isso é muito Isso é importante. bom. Eu acho que se o Tem cara muita tá se chata. queixando o tempo todo é porque Precisa as coisas não ter estão bem. Sim, mas será que já não é mania? Mas essa mania vem de algum lugar. E a gente acha que é mania, né? É o primeiro Então, que a gente fala. sabe aquelas tá pessoas assim, acostumado como é que tava a a se queixar. festa? Sempre Maravilhosa, mas tu sabe que o sal... Tal coisa, Tinha um salgadinho que não tava tava bom. Sempre tem alguma Um coisa detalhezinho. Uma coisinha. Então, assim, eu do tô quanto- tempo. Então, assim, o quanto que ser um sujeito queixoso, excessivamente queixoso, possivelmente seja fonte de algum sofrimento, de alguma inconformidade, e por que não? Né? As pessoas são criteriosas, às vezes elas são um pouco mais exigentes, mas tudo isso está falando da gente de alguma maneira. Né? E se isso causa sofrimento pra gente ou para as pessoas que estão ao redor, por que não dar uma olhada nisso, né? Por que não prestar atenção nisso? Gente, estão se queixando? Procura a nossa psicóloga aqui, ó. Outra coisa que eu acho que é interessante falar, assim, qual é a diferença entre tristeza e depressão? Isso é muito interessante. Isso dá um podcast inteiro. Eu ia falar isso. Quando é que tu volta a Ficar triste, gente, faz parte. A gente fica triste quando morre o cachorro, a gente fica triste quando o time perde, a gente fica triste quando perde alguém que a gente ama, a gente fica triste quando as coisas não saem como a gente gostaria, a gente fica triste. Né? E sentir tristeza é tão estruturador quanto sentir alegria. Normal, tipo, É super normal. É como sentir frio, é como sentir calor. isso. Agora, o que a gente faz com essa tristeza é que são elas. Né? Então, se essa tristeza ela vem e se instala e me impede de seguir adiante, me impede de fazer as coisas básicas do dia a dia, e eu fico com esse pensamento recorrente, bom, então vamos prestar atenção nisso.
Preciso de ajuda. Tá. Preciso de ajuda. Mas isso tem um tempo, tipo, perdeu a pessoa. Fica 3, 4 dias. 3 tipo, anos como tu? Não, Precisa de ajuda. eu não fiquei 3 anos. Ah, mas, tá. tipo, a primeira semana eu não tinha vontade de fazer nada. Gente, tem eu não gente tinha que vontade isso é de normal. trabalhar. Não, que tu Eu tem acho um que isso aí- período de luto para elaborar, para se organizar, para descansar, né? Para entender que efeito isso está tendo no corpo, na Tu gente. sabe que eu, por exemplo, quando eu perdi meu pai, eu não senti essa tristeza. Uhum. Eu, assim, ó, eu simplesmente, eu utilizei assim, porque eu tinha uma afinidade muito grande, então eu convivia diariamente com ele. Sim. Então, assim, foi uma perda natural. Com a minha mãe já senti mais. É que depende de como é que as relações se instalam, Tu em viu? que momento Que da coisa vida, estranha, que momento né? da vida a gente tá, como é que a Claro, gente... de repente eu vinha muito do sofrimento do meu pai. Meu pai sofreu muito. Ah, bom. Então, quando ele se foi, de repente, tipo assim, tá, você foi porque parou de Sim. sofrer, né? Claro, claro. E a minha mãe não, minha mãe tava bem. Sim, sim. Então, de repente, por aí, É, né? Até esse aspecto. Mas claro, depende de que esse momento da vida que a gente tá, Ah, ok, sabe? tá. Tem várias coisas que a gente sinta tristeza, que a gente É fica normal. muito abalado. Olha, é mais do que natural. eu Agora, que quando isso te perdi impeça ele- de seguir adiante... Isso, eu Aí quando é perdi, diferente. perdi meu pai, eu fui porque eu achei que eu não ia conseguir sair dessa Ah. situação. Realmente, passou 1 semana, 2 semanas, eu digo, deu, Paula, tu não tá trabalhando, tu não tá fazendo... Eu deixei de trabalhar pra Sim. ficar com ele, e aí eu digo, não, eu vou me tratar, porque tenho meus filhos, tenho... E que Bárbara que tu reconheceu. né? E Sim, eu não enxergou vou isso. conseguir sair, e É, até é, agora, é. às vezes... Mas agora eu já mudei A maneira. a maneira de enxergar essa perda. Sim. Tipo, no começo era aquilo, meu pai era tudo, ele tava comigo em tudo. Agora é aquilo, ele era tudo pra mim, tipo, eu queria ser que nem meu pai, tá? Tanto profissional como tudo. Tanto que quando me falavam, ah, tu é que nem teu pai. Pra mim, eu Mas era vai uma pela orgulho. gente. Era o melhor que podiam falar pra mim. Mas agora, assim, ó, tem coisas que eu comecei a enxergar que ele fez que eu não faria. Uhum. Então, isso E é ótimo, já né? mudei. Isso é Então, bom, isso foi Tem que só... ser diferenciado. Isso é bom. então agora eu já enxergo coisas diferentes já. Não mudou pra nada o que eu quero. Vamos ver, tem mas outra assim, perguntinha. Tem. Tem uma pergunta sobre terapia de casais, se eu faço terapia de casais. Ah, Eu isso. não trabalho com terapia de casais. Não dá certo. A gente tem, Sim, a gente vai e manda pro marido. a gente tem profissionais da cidade que trabalham especificamente com Ah, casais. tem? Tem. Olha só. Tem uns quantos colegas que têm formação em casais, que demanda um outro tipo de olhar, um outro tipo de atendimento. Não que eu não possa receber os casais, mas eu acho que eu não me sinto habilitada. É tipo uma outra É especialização, uma talvez. especialidade. Adolescente, sim, né? Sim, criança também. Adolescente, eu Adoro sei que ela trabalha bem. Adoro trabalhar com criança também. O universo Criança, infantil. é. Sim. O universo infantil é fabuloso, assim, as crianças têm coisas maravilhosas. E aí tem uma coisa que é do novo da pandemia, que são os atendimentos online, Online. que era uma coisa que eu não tinha, que tinha muito esporadicamente algum paciente que se mudava e queria manter o terapeuta e que não encontrava ninguém no seu lugar, alguém que estava em viagem, alguma situação de emergência, e que agora veio para ficar, né? E exigiu bastante, assim, de mim especialmente exigiu bastante. Eu me lembro que no começo eu ficava muito cansada, era uma coisa que me demandava muita energia, né? Talvez pela preocupação, talvez pela sensação de distanciamento. E que aos poucos a gente também vai aprendendo a dar espaço para o novo e vai se autorizando aos poucos a que as coisas sejam diferentes do que eram, né? Porque a gente tem uma tendência a cristalizar aquilo que a gente aprendeu Tu de um não jeito. quer, né? eu Não tenho- quer aceitar o novo, né? Eu tenho conhecido que fazia online com um psicólogo lá de Montevidéu. E eu dava risada porque ele contava que às vezes o cara falava, e chegava uma hora e disse, tá, e tu não vai chorar? O psicólogo esperando, e realmente ele é muito, muito frio nesse sentido. E ele disse, eu não chorei nunca, não sei se... Aí eu digo, talvez não seja ele, será que tu não tem que trocar? E ele disse, por que eu tenho que chorar? Digo, é verdade, talvez tu não tenha que chorar. Mas assim, te dificulta esse contato Não, online? eu tinha dificuldade. Agora já Normalizou. Tira de letra. já ganhei um pouco mais de mobilidade, mas de como um novo Mas eu propõe acho que com um todo desafio. mundo, né? Não deve ter sido só contigo, Raquel. Por exemplo, com a É, gente, com as Os audiências, colegas, entende? a gente reclamava de várias coisas, assim. Depois tu te descola da tela e tu vai como é o setting mesmo, que às vezes tu não tá olhando pro paciente, às vezes tu olha pra janela, às vezes o paciente também
né? Para quem trabalha com divã, que eu ainda vou botar um divã lá no meu consultório, tô sem divã. Não me autorizei ainda ao divã, mas terei. Né? O divã a gente não olha para o terapeuta e o terapeuta não olha para a gente, né? O que é bastante interessante, né? Porque a atenção do olhar é algo que demanda... Mas eu acho que é Mas bom será isso. que não enxerga mais coisas olhando? Não. Então coloca o divã e depois eu vou. Porque Mas o paciente também enxerga, né, a reação do psicólogo quando tá... Sim, claro. Tem, claro. Sim, é verdade. Na verdade, o Freud, ele começou a usar o divã porque ele ficava muito cansado do olhar. Aí ele dormia. Não, cansado do olhar, da atenção, da exigência do olhar. E ele foi se dando conta que quando os pacientes podiam não ficar presos no olhar do terapeuta, eles faziam outro tipo de associação livre. E levava eles para outros lugares. É bem interessante. Não, até porque eu tô ali falando, tá? A Raquel fazendo... Eu falo uma coisa, a Raquel faz... Né? Aí não... E a gente tem que também fazer um esforço para poder... Não, a gente faz, gente. Nós vamos fazer outro sorteio. Tens alguma outra pergunta? Ai, meu Deus. E aí, dos vinhos. Olhei o dos horário. vinhos e um ingresso pro Grupo Cine. Uau! Os vinhos e o ingresso? Sim, Claro. claro. Ai, que difícil. Mas vamos ver. Qual é a grande doença do momento? Qual é a grande doença do momento? E aí as respostas podem ser vão múltiplas. ser múltiplas. Então, qual é a doença Psíquica, do... né? Falando psiquiatra. Tá, qual é a doença do momento? Vai levar 2 vinhos e um ingresso pro Grupo Cine. Pô! Tá bom, hein? Vamos calcular quanto dá. Dá quase 100 pila. Não, passa, Mais? amiga, passa. Hoje eu tenho! O sorteio Vamos desse. ver. Vamos ver. A Josi foi a primeira a responder e colocou depressão. Pode Pode ser, mas eu acho que... Parabéns, Josi. Eu acho que vale essa resposta, mas a gente abre flanco para falar de outras questões. Ansiedade. A depressão é uma grande questão, porque as pessoas... Josi, tu recebeu 2 vinhos e um ingresso. Parabéns. Parabéns. Né? Mas a depressão é uma grande questão pela cultura mais imediatista do que a gente vive, mas a grande vilã do momento é a ansiedade. Eu acho também. A grande vilã é a ansiedade porque as pessoas foram perdendo a capacidade de lidar com a espera. Eu brinco muito assim que o e-mail e o WhatsApp é uma baita de uma invenção, mas acabou com a capacidade das pessoas de ter esse pulmão mais fôlego a respeito das esperas. Então, É impressionante. É horrível. Lá em Tu mil não tá mandando, tá esperando. Não, tu não responde, a pessoa bota 10 mil. Mas mais além, Nádia, lá em Milha antigamente, não tão antigamente assim, a gente escrevia carta pros amigos. A carta ia. A gente se dedicava a escrever aquela carta com uma letra bonita, legível, mandava fotos. No papel de carta. Eu vou te Pensava dizer, que eu pensava o que ia dizer, contava as novidades, contava como se sentia. Botava no correio. Fazia esse exercício, ia lá, botava no correio, a carta chegava, e aí o amigo pegava, respondia, a carta voltava. Quando a carta chegava, era uma festa. Tu pegava aquilo, tu lia. E Relia. relia. Vinha os parentes. E quantos dias, E aí a gente guardava. Entre uma coisa e E outra. as memórias ficavam guardadas de um jeito material. E a invenção do e-mail, do fax ou do WhatsApp realmente facilita, simplifica, dá uma velocidade, mas nos impede de fazer esse exercício de espera. Né? Eu acho que a gente perdeu muito. Ganhou por um lado e perdeu por outro. E a questão da ansiedade é um baita de um problema. A questão da intolerância, a baixa tolerância à frustração. A gente tem sujeitos que não toleram a frustração. A questão da imagem, o que a internet vende pra gente. Né? Dessa busca, dessa beleza, dessa juventude eterna. As intervenções cirúrgicas. Bom, a gente começa a vir com um milhão de uma briga com a realidade. A gente fica brigando com a realidade o tempo todo. Porque o outro não está disponível o tempo todo. A gente não fica jovem para sempre e a gente vai quebrar a cara sempre. Claro, é óbvio. É claro. É que eu acho que é o grande vilão, mas a depressão é um grande problema. E mais mais, sério, né? a hipermedicalização a respeito das doenças psíquicas é outro baita problema que a gente tem. Porque para tudo tem um remedinho. E para nem tudo tem remédio. Que show, né? Essa psicóloga, hein? A Silvia Moraes pede para tu deixar dicas de livros. Dicas de livros. Tem muita coisa boa para ler. Bom, eu trouxe hoje esse livro aqui, que é um livro que eu tô lendo. O título é ótimo.
ótimo. A gente mira no amor e acerta na solidão. A gente também mira no amor e acerta na solidão. Forte. Tá? Mas não fala de solidão e nem do amor como uma coisa ruim, nem da solidão como uma coisa ruim, mas daquilo que a gente tava falando. Legal. Eu vi um filme outro dia, não sei se vocês já viram Esposa de Aluguel. Eu já vi, muito bom. Tá. É muito bom. Vocês lembram da frase que ela diz várias vezes? Que o amor é o encontro de duas solidões. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que poder olhar pra solidão e entender Muito a positivo, solidão né? não como uma coisa vazia e sozinha, mas como uma coisa do indivíduo e da gente ser inteiro, pro outro. E é fundamental. É muito bom. Né? Então, assim, Ter sentido. gente, livros, tem muita coisa boa pra ler. Eu costumo sugerir sempre que as pessoas leiam poesia, que possam ler. Clarice Lispector sempre, qualquer coisa que pegar dela é maravilhoso. É muito bom. Poesia, sabe? O Rubem Alves é um cara... Benedetti eu adoro. Mário Oh, Benedetti. por favor. Quem tiver afim de revirar um pouquinho mais o estômago, assim, porque pega um pouco mais pesado, dá uma olhada no Eduardo Galeano. porque Galeano entra é muito pela bom. boca do estômago, assim. Verdade. E quem quiser viajar um pouco no realismo fantástico da América Latina, a gente tem o Gabriel Garcia Marques, a Isabel muito Allende. bom. Isabel Allende, pra mim, ela é Ah, é o brilhante. que eu tô lendo. Né? Tudo que ela escreve tem muita Tô lendo o verdade. último dela. Tem muito dela. Tudo É a tem muito história dela. dela, né? Mas é mais da história dela, é só... Mas traz, eu não Não, sei, mas pra mim é uma não, leitura que a pra mim me mim, suscita cheiro e é, gosto, a assim, mim também. lendo. E dos autores contemporâneos do que a gente tem, realmente, eu gosto muito do trabalho da Ana Sui, o trabalho dela no Instagram também é bonito, bacana de ler. Ana Sui. Ana Sui, ela é de Curitiba. Depois tem um psicanalista que eu adoro, que é o Christian Dunker, ele é de São Paulo. Ele tem um livro maravilhoso que ele escreveu com Cláudio Tebas, O Palhaço e Psicanalista, e é um livro sobre escuta. É muito bonito. Das psicanalistas que eu leio bastante, eu gosto muito da Maria Homem. Ela escreveu um livro junto com o marido dela que faleceu de câncer do Contado Carigares, Coisa de Menina. É um livro já vi bacana desse pra gente livro, falar legal sobre dela. feminismo, é muito já vi. interessante. Eu sigo ela ali Eu no li Instagram muito e bem. ela tem umas postagens Maravilhosas. Tem outra psicanalista muito bacana, que é a Vera Iaconelli, também de São Paulo, que é uma mulher que se posiciona muito fortemente nas questões políticas também. Mas, gente, assim, poesia É muito bom. e o texto do Saramago, da América Latina, né? Tem o Benedetti, tem o Galeano, Ah, o Galeano, né? O Gabriel Garcia Marques Também é também. Tem coisas fabulosas pra gente ler. E leitura é uma coisa muito importante da gente. E a gente vai perdendo também. Eu sou uma resistente, assim, ao Kindle. Eu não consigo me adaptar ao Ah, eu Kindle. não consigo também. Eu gosto disso aqui. Ah, não, Sentir o também. cheiro do Sabe? Eu livro, gosto né? de rabiscar, eu gosto de ter Eu anotações. vou ali no ponto enfim. do livro e eu, Adoro. assim, eu me perco ali, né? Diz meu filho, mãe, lê. Bom, meus pós e mestrado, coisa, eu não consigo nada. Não consigo. Pega, também eu, A a gente senhora quer receber material? Sim, urgente. Não, e a gente tem uma legião de livros de autoajuda e eu sou meio chatinha com as questões de autoajuda, porque eu acho que eu ia te perguntar. que eles têm validade, eu acho que eles entram justamente nesse lugar da motivação das pessoas. Mas vai muito comércio, né? Mas tem muita fórmula, a gente É. tem muito coach, né? Essa coisa assim de faça isso, mais aquilo outro, sucesso. Aquilo vai dar garantido. certo, é. Ah, mas A gente- igual aceita tudo Como bem. se fosse não, matemática, Não é. E isso não é porque a gente não se encaixa nessa equação. Mas tem coisas básicas pra gente fazer na vida que é se alimentar bem, tomar sol, fazer exercício, ler E bons amar livros, escutar boa música e ter bons amigos. Inteligência que- emocional, começar a ouvir todas as E coisas. ter bons já é. amigos é uma coisa que ajuda bastante. E ter bons amigos não é ter o cara que passa a mão na cabeça da gente. É Não. aquele amigo que puxa Que os fala. amigos da gente. Viu? Essa aqui. Ai, Nádia! Ela briga comigo, né? No carro ela é a minha marida. Mas Ah, é. não, é Foi puxa a intenção, né? Essa é a intenção. Isso daqui É é que amiga nos mesmo. fala. É. As duas, né? as duas. Às 7 da manhã, eu tenho uma amiga de madrugada e outra depois das 10. Nós somos 24 horas. Não, né? Gente, passou uma hora e meia já. Uma hora e meia, gente. Vamos ter que terminar Mais nosso que mais programa. Dois aqui. Márcia Marcinha, Raquel querida, grande profissional, sempre Ai, obrigada, esclarecedora. querida. Estamos a uma. Só que recadinho da Patrícia, estamos a 1h30 de programa. Obrigada, Vai, já vai, fechar. Não tem Já era. Até as 21, Raquel. Tá, mas deixa o contato aí. Fala. Deixa. Deixa eu contar. Olha que eu vou contar. Tá, então eu vou deixar o contato do Instagram. Isso que eu tô Tá. procurando. É @rphurtado.
RP Hurtado. Hurtado, mas pode procurar por Hurtado. Raquel Hurtado com H, que vai me achar. Já consegui. Tá, lá no Instagram a gente tem o contato inbox, a gente vai se falando, aí quem quiser entrar em contato fica bem à vontade, quem quiser seguir lá o Instagram. É o Instagram que eu tenho tratado de direcionar para questões do dia a dia, mas sempre trazendo uma abordagem desse olhar, né, de que a gente precisa ir além do que é dito, a gente precisa ler além do que está escrito e poder escutar os outros e poder se escutar acima de tudo é bem importante para que a gente possa sair um pouco do lugar e tratar de viver um pouco melhor. Adoro os vídeos que tu posta lá no Instagram. eu já A Raquel Muito posta vídeos obrigada, muito legais. Raquel. Agradeço um montão Olha, o foi convite. ótimo, muito bom Nossa. mesmo. Não tem, eu acho que vários Vai, podcasts. então as ordens, é só né? chamar. A gente pode Adoro. até meia-noite, tranquilo. Imagina sem Pix. Esse que é o melhor, hein? Tem um Pix, pode, né, Raquel? Muito obrigada, Raquel. Obrigada, pelo convite, muito adorei. Gente, eu vou só deixar uns recadinhos aqui. Nós temos o nosso evento dia 6 de dezembro lá no Lamaçom. Em seguida vai estar circulando os nossos convites. Vai ter uma renda para a ONG, né? Sim. Mulheres Celebrando a que vida. celebram a vida e para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Nós vamos tentar fazer um evento bem legal só para mulheres. Vamos também homenagear 10 mulheres que brilham. Então, assim, vai ter bastante coisa, vai ter um jantar bem legal. Então, Vai ter um show. vai ter um show. uma Um show feira também de uma gastronômico. gastronômico também. Muito Então bom. vai ser bem legal. Você está nos Já convidada. tô agendada, já. Vai Já ter- convidei a Carminha também. Leva a Carminha dela. Vai ter sorteio de Tem a viagem. Manice também, que é A a Manice Manice vai. vai. Tá? Vai ter sorteio de viagens também. Isso, vai ter sorteio muita de coisa. viagens, É. muito importante. É. Então, gente, tudo isso vai estar no nosso Instagram. Nós vamos entrar em contato com vocês, vamos oferecer o nosso convite e esperamos vocês todos. Semana que vem estaremos juntos. E quem não assistiu o nosso programa vai estar no Spotify, no YouTube e no Facebook do Jornal Correio do Pampa. Certo? Uma boa noite a todos. Bye. Boa noite. Tchau, tchau.